Olá, olá, olá! Essa semana passada foi meu aniversário, fiz 40 anos. E eu gosto muito de comemorar, né? Eu gosto de comemorar meu aniversário, dos meus amigos, da minha família. Vou em todas as festas que me chamam. E por que a gente agradece, né? Por que a gente comemora? Porque nós agradecemos a Deus pelo dom da nossa vida, né? Pela nossa história, né? Uma oportunidade de rever os nossos passos, né? Os caminhos que andamos e o que há ainda pela frente, né? O caminho a percorrer. Mas esse vídeo não é sobre mim. Roda a vinheta. Muito bem! Olá, como você está? Eu sou a Franciele Stefani, instrutora do método de ovulação Billings, e esse canal eu falo, né, do método Billings, fala de outros assuntos aí também relacionados. E o vídeo de hoje, então, eu vou falar sobre o dom da sua vida. Olha que legal, né? Em comemoração ao meu aniversário, eu quero falar da sua vida, né? Do dom da sua vida. Porque você é um filho amado de Deus, né? Deus te ama, Deus te escolheu, né? Você é muito escolhido. Então, a gente nos colocar nessa posição, eu quero falar disso, né? De você se colocar nessa posição, de saber que você é um filho amado de Deus. E uma coisa que eu conto muito, falo muito, né, para os usuários, quando eu dou a instrução inicial, explico ali como é que funciona o ciclo menstrual. E o que eu falo o tempo inteiro é sobre um bebezinho, né? O corpo que é um bebezinho. Tudo que o corpo faz ali, né? Todo o sistema da fertilidade ali, o sistema reprodutivo da mulher, do homem também, né? Mas da mulher, que eu ensino pra mulher se observar. Eu falo pra ela, olha, o seu corpo que é um bebê. E ele tá fazendo tudo pra isso. Mas aí quando eu explico, né, a questão da ovulação, como é que funciona, né, como é que funciona a ovulação ali, e aí eu falo de como nós somos escolhidos, né, então nós somos escolhidos assim, é muito perfeito, isso é muito bonito. Por quê? No momento que o corpo da mulher está se preparando para uma ovulação, os hormônios estimulam os folículos que nós temos lá nos ovários. O hormônio estimula esses folículos a crescerem e um desses folículos, a grande maioria das vezes, né, é um desses folículos que vai romper. Então, para o óvulo sair ali de dentro desse folículo. Uma casinha que quando ela rompe, o óvulo sai de lá de dentro. Na cérvix, né, a produção de muco da cérvix, o que acontece? Nós temos mais de um tipo de muco que tem mais de uma função. E um dos mucos que nós temos, ele é responsável por eliminar os espermatozoides ruins. Então, espermatozoide que vem com defeito, assim, com problemas ali, enfim, diversos tipos de problemas que pode ter o espermatozoide. Não ter a cauda, não ter cabeça, ter duas cabeças. Isso acontece, é normal. Mas tem muitos que são bons. Então, ali já faz uma primeira seleção. Tem um muco específico que separa que descarta esses ruins. Os espermatozoides mais bonitos, mais, né, perfeitos ali, são os que progridem ali no caminho. Então, eles vão ser alimentados, então, por um outro muco cervical da mulher e vão ficar ali esperando o momento da ovulação. Se já tiver ali no momento, né, o óvulo já está lá disponível, já está lá naquela janelinha de fertilidade, que o óvulo, quando ele sai do folículo, ele vive no máximo 24 horas. E é isso que eu ensino, né, a mulher identificar esse dia de maior fertilidade, que é o dia mais provável da ovulação. Então, se você quer ser a minha usuária, né, os links estão aqui embaixo de contato comigo. Mas, continuando a história, o espermatozoide, né, porque são muitos, né, são numa ejaculação do homem, tem mais de 300 milhões de espermatozoides. Então, muitos vão lá e vão em direção ao óvulo. Aqueles videozinhos que a gente vê, né, na internet e tudo, a imagem, né, de um monte de espermatozoide ao redor do óvulo, que é aquilo mesmo que acontece. Só que, então tem um detalhe, então já filtrou metade ruim lá pra trás. O muco cervical separou ali os melhores, alimentou os melhores, mais bonitões ali e tal. Aí, perto da ovulação, muitos vão pro lado errado. Então, muitos espermatozoides vão pro lado que não tem óvulo. E outros vão pro lado certo, então o lado que tem o óvulo ali. E no momento que acontece a fecundação, então, o espermatozoide que penetra, então, no óvulo, não é o mais rápido, como a gente escuta, né? O mais rápido já venceu a corrida, não sei o quê. Não. Quem deixa o espermatozoide específico entrar é o óvulo.
Isso também saiu alguns estudos, né, um pouco mais recentes, falando disso, que quem escolhe o espermatozoide que vai entrar é o óvulo. Então, o que acontece? Você é escolhido, assim, a dedo, assim, você não é um acaso do destino, você é um escolhido. Então, olha o tamanho da perfeição, se você só está aí, me ouvindo desse lado, porque Deus te escolheu, porque Ele escolheu assim, a tua alma já estava pronta ali, porque se fosse um outro espermatozoide, não seria você, seria uma outra pessoa. Então, você é muito escolhido. E quando eu me coloco nessa posição, então, de filho amado, o que eu penso, né? Poxa, eu sou um filho, o que meu pai quer de mim, né? Eu tenho filhos, né? Então, filha, e o que eu falo, né? Eu quero o melhor pra ela, né? O pai dela quer o melhor pra ela. Quanto mais Deus, né, o nosso pai, quer de nós, o que ele quer de mim? Ele quer o melhor pra mim. E o que é o melhor pra mim? O que é o melhor que Deus poderia querer pra mim? Eu não tenho outra resposta a não ser o céu, né? Ele quer me dar o céu. Nós temos muito infelizmente, né, o mundo materialista, de que o melhor pra mim são os bens materiais. De que se eu tiver uma casa boa, Deus me ama. Se eu tiver um carro do ano, Deus me ama. Se eu tiver muitos filhos, né? Se eu tiver, eu quero ter filhos. Se eu tiver um filho, Deus me ama. Não. O bem maior que Deus quer pra nós é o céu. E isso vai passar por tudo. Ou eu ter carro ou eu não ter carro. Ou eu ter casa ou eu não ter casa. Ou eu ter filho ou eu não ter filho. Vai passar por esses caminhos. E se eu deixo Deus escolher o melhor pra mim, se eu sou obediente à sua palavra, independente do que eu tenho aqui na terra, o meu objetivo é o céu. E aí eu posso não ter nada. Quantos e quantos santos nós sabemos que não tinham nada, eram pobres, mas eles tinham tudo que era Deus. Eu tô lendo a história de São Francisco de Assis, agora assim, de chorar realmente, assim, a cada capítulo, a cada pedacinho da história dele eu falo assim, meu Deus do céu, quanto essa pessoa se entregou. Ou seja, ele não tinha posses, ele se abriu mão de todas as posses. Então não é porque eu tenho algo que Deus me ama. Deus me ama pelo que eu sou. Então eu sou um filho amado de Deus. Então se Deus me ama, eu preciso corresponder a isso. Como que eu correspondo, né? Sendo obediente, sendo um filho obediente, respeitando o meu pai e respeitando essa vida que ele me deu. Porque se eu sou feliz, se eu agradeço, né? Eu gosto muito de comemorar meu aniversário. Eu só agradeço pela minha vida. Poxa, eu vivi 40 anos aí, muitos anos, fiz um monte de coisa errada, mas tô ajeitando meus caminhos, espero. Mas eu tenho que respeitar essa vida que ele me deu. E como que eu faço isso? A melhor forma de eu respeitar a vida que Deus me deu é respeitar a vida do outro. Olha que parece meio ilógico isso, mas eu vou explicar. Eu não posso usar a outra pessoa em nenhum aspecto. Porque se a minha vida é um dom, a da outra pessoa também é. E todas as pessoas. Não importa. Meu marido, minha filha, minha mãe, meu pai, o vizinho que faz barulho e me irrita. A vida de todas as pessoas importa. Todas as vidas. Não importa se é de uma outra religião, de um outro país, de uma outra cultura, se é um mendigo da rua. Todas as pessoas, toda a vida é um dom. Se ela está aqui nesse mundo, é porque Deus quis que ela estivesse. E ela tem uma missão para cumprir aqui. Se for alguém que eu tenho contato direto, é alguém que eu tenho que crescer, que eu tenho que amar. E ao mesmo tempo a pessoa também tem que aprender a me amar, porque ela também é chamada a amar a Deus, né? Todos nós somos. E eu não usar a outra pessoa é não me aproximar dela somente com interesse. Eu só vou me aproximar, eu só vou fazer amizade, eu só vou cuidar, eu só vou ajudar se essa pessoa me der algo. Mesmo que seja amizade, mesmo que seja meu marido, por exemplo, eu só vou fazer se ele fizer. Eu só sou amiga daquela pessoa porque ela me dá algo em troca. Eu só sou amiga de quem tem a mesma opinião que eu, porque nós concordamos. E não é isso que Deus nos chama. Deus nos chama a amar a todos, né? A olhar para o outro e ver que ali também é um filho amado.
Deus também ama aquela pessoa, né? A vida daquela outra pessoa ali, de qualquer que seja, o meu próximo, né? Jesus também ensinou isso. Quem é o meu próximo? Meu próximo é qualquer pessoa, independente da raça, né? Do povo que ele é, mas é uma outra pessoa. Eu preciso respeitá-lo. E não usar a outra pessoa também passa por aquilo que eu ensino aqui, né? Principalmente não usar o corpo das outras pessoas, né? Não usar no sentido sexual mesmo da coisa, né? Então, todos os outros aspectos, eu não vou usar a pessoa, né, por interesse profissional, só por interesse profissional, né? Eu quero o contato daquela pessoa, então eu vou me aproximar. Mas não usar também o corpo delas. Quando eu tô usando a outra pessoa, o que significa isso? Quando eu só quero prazer, o meu prazer. E isso passa por namorados, por ficante, por, enfim, todos esses casos aí. Mas passa também, e principalmente, porque aí sim é o público que eu mais falo, pelos casais casados. Quando você olha para a sua esposa ou seu marido e separa, né, aquela questão de separar o ato conjugal do unitivo do procriativo, porque Deus não fez as coisas separadas, ele fez a coisa junta, né, ele fez o ato sexual para gerar uma vida. O que não quer dizer que toda relação sexual vai engravidar, isso também já falei aqui várias vezes, mas quando eu separo isso, eu estou usando a outra pessoa. Se eu só quero o prazer daquela relação e eu não quero os frutos que pode vir dela, eu estou usando a outra pessoa e, claro, também estou me deixando ser usada. E isso é muito grave, então eu estou ferindo a vida que Deus me deu. Eu estou usando de novo nessa questão do uso, de eu usar a outra pessoa. E eu não posso fazer isso. Eu não tenho esse direito de usar alguém, de descartar essa pessoa, de olhar para ela com esse olhar de você não é importante. Por quê? Porque Deus ama ela também, do mesmo jeito que ele me ama. E aí, eu tô estudando também a teologia do corpo, né, de São João Paulo II. E ele comenta um trechinho aliás, tem vários comentários dele, mas eu vou falar agora específico de um, que é o Sermão da Montanha, no capítulo 5 de São Mateus. Versículos 27 e 28. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela no seu coração. E aí, o que São João Paulo II comenta na teologia do corpo? Esse usar não é só eu olhar, um marido e mulher, eu sou casada, e aí eu olho para meu vizinho, um ator da televisão, eu olho para ele com um olhar de desejo, um olhar de cobiça, né? Ou os homens a mesma coisa, aquela história, né? A mulher que passa na rua e ele olha. Ele está cobiçando, isso também é pecado. Mas quando eu olho para o meu marido, ou quando o meu marido olha para mim, com esse olhar de eu só quero usar ela, não quero o ato conjugal inteiro, eu também estou adulterando. Eu estou sendo adúltero com ela e estou fazendo ela ser adúltera também. Isso, por quê? Porque Jesus não é específico aqui falando que é só marido, só eu olhar para outra mulher que não seja a minha esposa. Ele fala, todo que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela no seu coração. E é isso que o São João Paulo II comenta. Ele fala, você olhar para sua mulher também, você também está adulterando. Então você está usando a outra pessoa, né? E eu não posso fazer isso. Eu não posso usar o outro. Eu tenho que olhar para o outro com o olhar de Jesus. Olhar como Jesus olha para Jesus, ama essa pessoa. Ô criatura difícil. Ô criatura que eu queria jogar uma bomba ali naquela casa, aquele vizinho ali que só me irrita. Mas eu preciso saber, não, é o meu humano falando, porque Deus quer a salvação daquela alma. Deus ama aquela pessoa também. E se, porque ele tá errado, porque ele faz pecado, porque ele faz isso, faz aquilo, e os meus pecados e as minhas falhas? Aquela história muito, né, da gente sempre apontar o erro do outro, sempre falar porque o outro fez isso, porque meu marido fez aquilo, porque meu marido é isso, porque meu marido é aquilo, porque ele não ajuda, ele não faz isso, ele me trai, ele é um cachorro, cafajeste. E eu, né? Eu já vi muito isso falando. Nossa, porque meu marido me traiu. Eu nunca faria isso. Como que você sabe que você nunca faria isso? Se você tiver a oportunidade, você também vai fazer. Julgando a outra pessoa, dizendo que ela não presta, ou ela errou, claro. Só que você também erra. Eu tenho que olhar com o olhar de Jesus, o olhar de misericórdia. Porque ele olha pra mim com misericórdia. Então, eu sei que Deus me ama. E ama o meu marido, ama a minha filha,
Porque a nossa vida é um dom, Ele nos deu de presente. Quando eu começo a perder esse olhar que aliás, né, infelizmente, a grande maioria das pessoas tem esse olhar de descartar o outro, então eu uso o quanto eu quero, e a hora que eu não quero mais, então eu posso descartar, eu posso odiá-lo, matá-lo no meu coração. Jesus também fala isso, né? Todo aquele que odiar o seu irmão e matá-lo no seu coração também tá cometendo pecado. E é nesse sentido de eu descartar a pessoa, né? Eu falo, meu, essa pessoa aqui pra mim morreu, né? Olha quão grave isso é. Porque não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós o amemos, né? E como que eu amo a Deus concretamente? No outro, amando o outro, me doando pelo outro. E eu não posso desprezar uma outra pessoa, descartá-la. E aí tem uma outra frase que o mundo fala também, né? Se afaste das pessoas tóxicas, né? Essa frase agora tá bem na moda, né? As pessoas tóxicas. Mas o que Jesus diz? Ame os seus inimigos. Mesmo que seja de longe, eu não preciso ficar efetivamente do lado da pessoa. Realmente, se ela tá me maltratando, o que seja. Mas eu amar o outro e colocar amor mesmo nas atitudes, nas palavras, né? Em todas as pessoas. Eu tenho que amar. Eu tenho que amar o outro. Eu não posso descartar a outra pessoa. E isso não importa se é o meu marido, se é o meu filho, se é a minha mãe, meu vizinho, o político, que eu não gosto, porque agora tá uma briga política muito grande, né? Principalmente no Brasil, aqui em Portugal também. Mas a gente olha pra uma outra pessoa que tem uma opinião contrária à minha e eu descarto ela e eu quero... E infelizmente nós vemos isso na internet, esse mar aí de negatividade, de pessoas que realmente colocando ódio ali, né, desejando a morte, desejando coisas ruins só porque a outra pessoa ou fez um comentário diferente do meu ou não gosta das mesmas coisas que eu. E isso não é o que Deus quer de nós, né? Deus quer de nós o céu, porque Ele é um Pai amoroso e Ele quer o melhor para nós. Então, a sua vida é um dom de Deus, a sua vida é preciosa e a sua vida é para ser celebrada, né? Então, comemore aniversários, comemore os aniversários da família, né? Agradeça a Deus pelo dom da sua vida, mas mais importante que eu queria ensinar aqui é isso. Não despreze o outro, né? Não descarte a outra pessoa, porque o dom da sua vida passa pelo dom da vida do outro também, ok? Se você chegou até aqui, comente, por favor, isso me ajuda, curte esse vídeo, compartilha, né? Aqui tá minhas redes sociais, como eu já disse, para entrar em contato comigo. Eu quero ser a sua instrutora do Método Billings, ou se você tem alguém para indicar, mande esse vídeo, né? Mande o meu contato aí, ok? E não esquece de se inscrever, porque eu estou mobilizando vidas. Beijo, até a próxima!